Está no ar a primeira edição do nosso jornal diário com as principais notícias do dia em 15 minutos. A partir de agora você ficará bem informado a respeito daquilo que está acontecendo no Brasil e o mais importante, sem a manipulação da velha imprensa militante. E é justamente sobre a imprensa militante a nossa primeira notícia de hoje. De acordo com dados extraídos da Secretaria da Receita Federal, os empreendimentos de mídia, jornalismo e editoração deixaram de pagar pelo menos 484,8 milhões de reais ao INSS somente no ano de 2024. O líder dessa isenção no governo Lula não poderia ser outro, o Grupo Globo. O grupo que abrange as razões sociais, Globo Comunicação e Participações S.A., Editora Globo S.A., Rádio Excelsior S.A., que é a Rádio CBN, Edições Globo Conde Nast S.A., Rádio Globo Sociedade Anônima e Rádio Globo Eldorado Limitada, deixou de pagar ao todo 173,3 milhões de reais ao INSS até o momento em 2024. Em segundo lugar estão os CNPJs ligados à TV Record, que totalizam até o momento 39,7 milhões de reais. Em seguida vem o grupo UOL e Folha, do qual faz parte o Compass UOL Tecnologia Limitada, o Jornal Folha de São Paulo e Ed UOL Tecnologia Limitada. No total foram 39,3 milhões de reais de isenção até esse mês de novembro. Os dois próximos da lista são o SBT e o grupo Estado, do qual faz parte o Estadão. Mas dentre aqueles que tiveram a isenção de pelo menos 2 milhões de reais até o momento em 2024, estão várias empresas que são afiliadas da TV Globo. O grupo RBS, a Televisão Bahia S.A., a Televisão Anhanguera S.A., a Rede Gazeta do Espírito Santo, a Televisão Verdes Mares Limitada e a Rádio TV do Amazonas Limitada. Se nós somarmos, portanto, as empresas pertencentes ao Grupo Globo e as suas afiliadas, o valor total ultrapassa 200 milhões de reais em isenção. Curiosamente, os jornalistas dessa emissora, que costumam expor as suas opiniões e posições políticas travestidas de jornalismo, defendem pautas como a taxação dos milionários ou dos super ricos. Enquanto isso, porém, o conglomerado bilionário do qual eles fazem parte desfruta de uma isenção fiscal da qual não precisa e definitivamente não merece. Para que essas empresas tenham esse benefício, adivinha quem precisa segurar as contas e cobrir esse furo? Pois é, você, cidadão brasileiro. Bom, do Brasil, vamos agora para o Uruguai, pois nesse domingo, 24 de novembro, foi realizado o segundo turno das eleições presidenciais uruguaias. Estavam na disputa o candidato de esquerda, Yamandu Orsi, que era apoiado por Pepe Mujica, e o candidato de direita, Álvaro Delgado, o nome apoiado pelo atual presidente, Luiz Lacalle Pou. Já no fim da noite deste domingo, com 87% dos votos contabilizados, foi anunciada a vitória do candidato esquerdista. Álvaro Delgado, seu adversário, reconheceu a derrota e afirmou, abro aspas, hoje podemos parabenizar aquele que venceu por ter a preferência, se referindo ao povo uruguaio, e vamos fazer isso com sinceridade, fecho aspas. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, como candidato vencedor era da esquerda, não demorou para parabenizar Yamandu Orsi. Lula publicou no seu perfil no X, abro aspas, quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandu Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje. Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional. Fecho aspas. Com esse resultado, a América do Sul perde mais um dos seus pouquíssimos países em que ainda há governo de espectro político de direita. Restarão apenas, a partir de agora, a Argentina, governada por Javier Milei, e o Paraguai, cujo presidente é Santiago Peña. A imprensa costuma classificar a peruana Dina Boluarte, que assumiu o cargo depois do autogolpe fracassado de Pedro Castilho, como uma política de direita, mas a própria Dina Boluarte já afirmou que é de esquerda. Da América do Sul, vamos agora para Baku, a capital do Azerbaijão, onde foi realizada a 29ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, chamada de COP29. A conferência deveria
ter terminado ainda na sexta-feira, dia 22, mas acabou se estendendo para o final de semana para que o acordo pudesse ser fechado. O novo texto da chamada COP das Finanças estabeleceu uma meta de financiamento anual de 300 bilhões de dólares que serão pagos pelos países ricos aos países em desenvolvimento para financiar a ação climática global. O acordo decepcionou muitos representantes de governos de países em desenvolvimento, como foi o caso da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, que defendia um valor de 1,3 trilhão de dólares para esse acordo. Mas agora terá de trazer a notícia nada agradável para as ONGs que atuam no Brasil e que já tinham grandes expectativas e planos em relação a esse montante. Assim como Marina Silva, nós voltamos agora também ao Brasil e também com uma notícia nada agradável. De acordo com os dados obtidos a partir de um levantamento do Banco Nacional de Mandados de Prisão, ao menos 10 mil mandados de prisão no Brasil estão pendentes há mais de 10 anos. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, do total de mandados em vigor até o dia 19 de novembro, 77% são de natureza penal. Desses, 58% correspondem ao cumprimento provisório. Ao falar sobre esse assunto, eu não poderia deixar de reconhecer o papel do Supremo Tribunal Federal. O narcotraficante André do Rep, por exemplo, completou em outubro de 2024 o aniversário de 4 anos da sua presença na lista dos criminosos mais procurados do país. Ele havia sido preso em 2019, quando foi localizado pela Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, mas foi solto no dia 10 de outubro de 2020, graças a uma decisão do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Quando a corte decidiu reverter a decisão, André do Rep já havia sumido no mapa. Por falar em STF, a próxima notícia é justamente sobre ele. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar na próxima quarta-feira, 27 de novembro, 2 ações que podem afetar drasticamente a liberdade de expressão nas redes sociais e na internet. Dentre elas está a análise da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas na justiça por conteúdos ofensivos postados pelos seus usuários, caso descumpram uma ordem judicial de removê-los. Essa regra foi aprovada na lei de 2014 justamente com o objetivo de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura na internet. A ideia era impedir que alguém que se sentisse ofendido por alguma publicação pudesse pressionar a rede social ou o site a retirar aquele conteúdo a partir de um pedido direto à plataforma. O caminho escolhido na ocasião foi delegar esse julgamento ao judiciário, que, ouvindo a defesa de quem postou aquele conteúdo, verificaria se ele deveria ser preservado em respeito à liberdade de expressão do seu emissor ou se a mensagem configurava um crime e deveria assim ser removida. Mas os ministros do Supremo, ao julgar a constitucionalidade desse artigo, apesar de terem essa função prevista na Constituição, atuarão mais uma vez como legisladores e determinarão aquilo que pode ou não ser feito nas redes sociais. Há consenso entre a maioria dos ministros de que a regulamentação das plataformas digitais se justifica não apenas por uma suposta omissão das redes em coibir ataques às instituições, mas também porque, no entendimento deles, as plataformas lucram e se beneficiam do discurso agressivo. O resultado desse julgamento, portanto, já foi definido muito antes de começar. A próxima notícia, por sinal, também diz respeito a um julgamento cujo resultado já foi definido antes mesmo do início das investigações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve encaminhar ainda no início dessa semana à Procuradoria-Geral da República o relatório final da Polícia Federal, em que Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas foram indiciados pela suposta tentativa de golpe de Estado, suposta abolição do Estado Democrático de Direito e suposta organização criminosa. A previsão inicial era de que fosse encaminhado ainda hoje, segunda-feira, mas a informação mais recente é de que isso acontecerá apenas amanhã. Com a conclusão da investigação por parte da Polícia Federal, cabe agora à PGR analisar o caso para decidir se o arquiva ou se oferece a denúncia à Justiça, mas o ministro Alexandre de Moraes fez questão de analisar toda a documentação antes de encaminhá-la à Procuradoria. Afinal, ele precisava garantir que ela estivesse atendendo às suas expectativas. Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, já adiantou que a denúncia deverá ser apresentada apenas em 2025. A justificativa dele para isso é o grande volume de informações da investigação e a complexidade do caso, além do fato de que o Judiciário entra em recesso a partir do dia 20 de dezembro. No entanto, podemos incluir nessa lista de
desculpas, um provável tempo para um cálculo político por parte dos maiores interessados no resultado desse julgamento. Exatamente 8 dias antes da Polícia Federal ter entregue o relatório final e ter anunciado o indiciamento de Bolsonaro e outros 36, o diretor-geral da própria PF esteve reunido no Palácio da Alvorada com Lula, Paulo Gonet, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Antes da decisão da Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente Lula e Alexandre de Moraes convocarão novas reuniões sobre as quais seus participantes se recusam a falar o assunto. Também nessa segunda-feira aconteceu uma reunião entre Lula, Fernando Haddad, Rui Costa e Esther Dweck para a entrega do texto final do projeto relacionado ao pacote de corte de gastos. No período da tarde, Lula deve seguir em reunião, mas com 12 de seus ministros. Por falar em ministros, o da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta segunda-feira, 25 de novembro, que a decisão do Carrefour de suspender a compra de carnes de países do Mercosul reflete um protecionismo desproporcional da França. Ele também apoia a decisão dos frigoríficos brasileiros de interromper a venda de produtos para a rede no Brasil. Abro aspas. O Brasil tem uma agricultura de larga escala, de volume, segurança de fornecimento. A reação é desproporcional, tanto que todos os outros países da comunidade europeia já compreenderam a situação e são favoráveis ao acordo. Fecho aspas. Fávaro disse ainda, abro aspas, o Brasil tem uma das melhores sanidades de produtos alimentícios do mundo, não dá nem para comparar com a qualidade francesa. Fecho aspas. A título de contextualização, Alexandre Bompard, o diretor executivo do Carrefour, defendeu o fim da venda de alimentos do bloco nos estabelecimentos da França em posicionamento direcionado ao presidente da Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores da França. Abro aspas. Em toda a França, ouvimos o desânimo e a raiva dos agricultores face ao acordo de livre comércio proposto entre a União Europeia e o Mercosul e o risco de o mercado francês ser inundado com carne que não atende às suas exigências e normas. Fecho aspas. O Ministério da Agricultura brasileiro já havia criticado essas declarações em uma nota publicada na semana passada e agora o chefe da pasta reforça esse posicionamento. Ainda falando sobre ministros do governo Lula, um de seus ex-ministros, Flávio Dino, que agora está no STF, decidiu monocraticamente neste último domingo, 24 de novembro, que o município de São Paulo deve restabelecer os valores antigos da comercialização e cobrança de serviços funerários, cemiteriais e de cremação, ajustados apenas pela inflação, até o julgamento definitivo dessa questão. Curiosamente, a decisão foi motivada por uma ação justamente do Partido Comunista do Brasil, que é o partido ao qual Flávio Dino foi filiado durante décadas na sua jornada de militância política de extrema esquerda. Mas essa é apenas mais uma coincidência. Com isso, encerramos por aqui a nossa primeira edição do Jornal de 15 minutos no horário do almoço e o noticiário que muito provavelmente não ajuda em nada na sua digestão, mas traz a realidade nua e crua da forma que você precisa para estar bem informado. Nos vemos novamente no vídeo de logo mais, que a partir de hoje vai ao ar mais cedo, em vez das 8 horas da noite, começa a partir das 17h30, 5h30 da tarde, e amanhã estarei aqui novamente nesse mesmo horário. Até lá!